Boa noite. E aí? Bom, beleza? Todo mundo tá à vontade aí já? Todo mundo tranquilo? É? Aqui é para você se sentir em casa, né, cara? E em casa, como é que você fica quando você está em casa? Você tem muito esquema para sentar? Você senta bonitinho? Que nada, né? Você senta esparramado no sofá. Quiser sentar no chão, senta no chão. Quer sentar no braço do sofá, senta no braço do sofá. Quer sentar na mesa, senta na mesa. Isso é se sentir em casa, né? Então eu quero que você se sinta assim aqui. Então, como eu estava dizendo, tem bastante pessoas novas que estão vindo pela primeira vez. E tem algumas pessoas que já vieram nas outras vezes, né? E isso é bom, isso é um bom sinal, né? Quer dizer que as pessoas estão vindo e estão voltando, né? Então, é um feedback legal, né? E a gente, então, não sei se todos viram, talvez não assistiram, mas viram que tem. A gente já tem, a gente está gravando todos os programas, porque é uma série, então vai ter vários episódios, né, cada série. E daí, quem perdeu o primeiro, por exemplo, que esse é o segundo episódio, pode assistir lá no YouTube, pode estar conferindo lá o que a gente falou e tal. E sempre no primeiro é legal que a gente está... mano, baixa só um pouquinho o retorno aqui, que vai dar microfone, eu acho. E no primeiro a gente dá meio que uma explicada sobre o tema, sobre o tema. A gente dá uma explicada, por exemplo, lá eu expliquei o que é vintage, o que era, algumas coisas também sobre o grupo dos jovens, o Livres, o Next e tal. Então, para não explicar pela quarta vez, porque eu já expliquei isso 3 vezes, né? Aí vocês que não sabem ainda, e depois dão uma olhadinha lá e confere lá o primeiro episódio, tá bom? Então, iniciamos semana passada uma série chamada Vintage. Vintage é, em poucas palavras, voltar no tempo. Como se a gente fosse voltar num tempo e se contextualizar de uma época, se contextualizar, conseguir ver um cenário de um tempo passado, de uma época passada, né? Então a gente tem, com a série Vintage, a proposta e o convite de juntos rever, ou de uma maneira um pouco mais próxima, quando algumas coisas foram ditas na Bíblia, quando Jesus falou algumas coisas, quando os discípulos fizeram determinadas coisas, quando algumas coisas aconteceram e foram documentadas na nossa Bíblia, nas Escrituras, né? Então, a nossa proposta é estar vendo de uma maneira não muito chata, porém mais analítica, algumas coisas, alguns elementos que podem complementar e podem dar para a gente um entendimento mais absoluto, mais certo sobre determinado assunto, determinado tema, né? E no episódio primeiro, a gente conversou, então, sobre cristão. O que é ser cristão? O que é ser cristão e o que é cristão, né? A gente conversou sobre isso e nós, então, aprendemos que cristão é ser cheio pelo Espírito Santo e estar tão identificado com Jesus a ponto de Jesus ser manifesto nas nossas vidas. Eu contei a primeira vez que os discípulos de Jesus foram à cidade de Antioquia, e lá a Bíblia documenta que foi a primeira vez que eles foram chamados como cristãos, que uma tradução mais literária seria pequeno Cristo, né, o cristão. Então, foi a primeira vez que eles foram chamados como pequeno Cristos. Por quê? Porque eles estavam tão cheios do Espírito Santo e tão identificados com a missão de Jesus, tão identificados com a pessoa de Jesus, que eles chegaram quase a ser confundidos com Jesus. Porque eles faziam tudo aquilo que Jesus fazia. As pessoas olhavam para eles e viam Jesus neles, né? Então, isso é ser cristão. E no primeiro episódio, então, a gente entendeu a importância de nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo e sermos identificados com Jesus. Até brinquei com a expressão que as pessoas têm que olhar para a gente e dizer, é Jesus todinho, né? É Jesus todinho de cima a baixo. Isso é ser um cristão. E antes de entrar no episódio de hoje, lembrar vocês do nosso quiz, né? A gente já recebeu algumas perguntas aí.
O nosso quiz é uma oportunidade ou uma ferramenta de você perguntar algumas coisas que você talvez sempre teve a dúvida, mas nunca teve a oportunidade de perguntar para alguém, ou nunca entendeu de fato, ou não foi convencido sobre alguma mensagem que a gente vai tratar aqui, que a gente vai trabalhar aqui. Ou, às vezes, como a gente está no Vintage, uma das propostas do Vintage é de desconstruir para construir a nossa caminhada da fé. E, às vezes, algumas coisas a gente tem que desconstruir, então, às vezes, a gente fica meio perdido mesmo. Então, o quiz ele é mais um canal, uma ferramenta, para que você possa estar fazendo perguntas, que você possa estar lá manifestando suas dúvidas, e a gente vai estar ajudando você a estar respondendo e achar as respostas, né? A gente vai responder nos programas Next. A princípio, por enquanto, a gente não vai responder ainda. A gente vai esperar ter mais perguntas e até a gente caminhar um pouco mais, porque muitas das perguntas vão ser respondidas já no decorrer dos episódios, né, conforme a gente vai tratando os assuntos. E então vamos esperar amadurecer alguns assuntos ainda. Mas está ali disponível para quem desejar fazer qualquer pergunta. Usem, é de vocês, é nosso, né? Como eu falei semana passada, tudo que envolve o Livres, tudo que envolve o Next, tudo isso é nosso. Isso não é meu, isso não é um show que eu quero fazer aqui para vocês, isso não é entretenimento, é para ser divertido, é para ser uma parada massa, mas é para ser uma parada nossa, acima de tudo, não minha e nem de ninguém, mas de todos nós. Tá bom? Então usem lá. Tu vê uma aguinha para mim, mano? Por favor. E hoje, então, nós vamos tratar o nosso segundo episódio da noite. O segundo episódio da série, que é o episódio da noite, que chama Talmidim. Alguém já ouviu essa palavra? Ninguém ouviu? Ninguém sabe o que é Talmidim? Então tá bom, então hoje vamos aprender. O Talmidim é uma palavra em hebraico que foi traduzida na Bíblia para o português como a palavra discípulo. Discípulo, vocês sabem o que é discípulo? E uma das coisas que a gente tem de muita dificuldade em relação à Bíblia, em relação às Escrituras, são as transliterações, as traduções de um idioma para outro idioma. Primeiro porque existe muita dificuldade de se traduzir um idioma tão distante, por exemplo, do idioma grego, do idioma hebraico, para o português, que é uma língua latina, né? Então existe muita dificuldade. Existem palavras que existem num idioma que não existe necessariamente uma outra palavra no português. E vice-versa, né? Um exemplo que eu sempre uso quando eu falo sobre isso é sobre o amor, né? Que é uma coisa que a gente sabe. A Bíblia fala do amor, ágape, eros, filéu, né? E são 3 tipos de amor que tem no grego, que no português nós temos amor. Simplesmente amor. E isso pode parecer assim, beleza, são 3 tipos de amor, aqui a gente chama de amor, então a gente sabe que esse amor aqui são os 3. Não necessariamente. É a mesma coisa no português, a gente tem a paixão. A gente tem a paixão, quando está apaixonado e quando está amando, né? A paixão e amor. E são coisas completamente diferentes. A gente juntar tudo e dizer que tudo é amor, vai ter muito problema de interpretação. Então é importante, às vezes, a gente buscar entender uma palavra no original, buscar uma palavra de uma maneira um pouco mais analítica, para que a gente entenda de fato qual é o sentido daquela palavra. E hoje, então, nós vamos falar sobre Talmidim. E eu fiz questão de colocar essa palavra, não colocar discípulos, para que a gente entenda o contexto de que ela foi aplicada na Bíblia. Na antiga Israel, ou melhor, em Israel, na época de Jesus, quando os meninos eles completavam 6 anos, ou no ano que eles faziam 6 anos, eles iam para uma escola rabínica, que era uma escola para aprender a respeito da lei de Moisés, né? A lei de Moisés, eu comentei no episódio passado, ela é a Torá, que a gente tem uma condensação, uma compilação, que é o nosso Pentateuco da Bíblia. O que é o Pentateuco?
os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E essa, então, é basicamente a lei de Moisés. É basicamente a Torá. Né? É uma condensação, não é exatamente ela completa, vamos dizer assim. Então, aos 6 anos, os meninos de Israel, eles iam para a escola para aprender a respeito dessa lei, da lei de Moisés. E a lei de Moisés, vocês sabem, é a lei que seria a lei que diz como Deus pensa as coisas, como Deus quer que o homem viva, como Deus quer que o homem se relacione com ele, e etc. e tal, né? Então, essa seria a lei de Moisés, e aos 6 anos eles iam para essa escola aprender a respeito disso. Quando eles completavam 10 anos, no ano que eles completavam o seu 10º aniversário, eles então terminavam a primeira fase de estudos deles, que era o primeiro ciclo, chamado Beit Sefer. Esse Beit Sefer, eu gosto de olhar como se ele fosse o ensino fundamental nosso no Brasil. É aquele ensino que todo mundo vai. Aí o cara aprende sobre tudo. Português, matemática, ciência, religião, não sei o que e tal. Entendeu? Tipo assim, ele é um geralzão de tudo, né? Então, todas as crianças vão na escola para aprender isso ali. Então, o Beit Sefer era um ciclo de estudos que ele era para isso. Ele era dos meninos de 6 aos 10 anos, para eles aprenderem a respeito da lei de Moisés. E quando completava com 10 anos esse ciclo, eles já sabiam toda a Torá decorada. Então imagina, eles sabiam lá o Pentateuco todo decorado, vamos dizer assim. E eles terminavam então essa primeira fase de estudos, e eles voltavam para suas casas, que terminava essa fase, né, essa Beit Sefer, eles voltavam para suas casas e voltavam para suas famílias, e eles continuavam, aprendiam o ofício da sua família. Então, filho de agricultor virava agricultor, filho de carpinteiro virava carpinteiro, e assim por diante. E assim sucessivamente, né? Porém, algum desses meninos, nesse primeiro ciclo, eles se destacavam. Eles se destacavam entre todos os meninos, tinha alguns que se destacavam. E esses alunos que eles se destacavam, esses meninos que eles se destacavam, eles eram encaminhados para uma segunda etapa de estudos. Eles não voltavam para casa e aprendiam o ofício do pai, aprendiam o trabalho do pai. Mas eles voltavam para os estudos para uma segunda fase. Por quê? Porque os mestres lá que ensinavam a respeito da lei, eles viam neles uma vocação. Viam neles, tipo assim, cara, esse cara aí, ele se destaca entre os outros, ele tem uma habilidade diferente. Esse cara ele vai ser um mestre da lei também. Então eles voltavam para fazer isso, como se fosse uma pós-graduação, vamos dizer assim. E essa segunda etapa, com 10 anos, que alguns meninos continuavam, se chamava Beit Talmud, né? E nessa segunda etapa, então, eles voltavam para continuar os estudos, era só a elite, era só a galera, tipo o CDF da turma, assim, né? E nessa segunda etapa, então, eles começavam a discutir junto com os rabinos a respeito da interpretação da lei. Eles começavam a discutir a interpretação da lei e eles também participavam das discussões a respeito da interpretação da tradição oral. Tradição oral também eu falei com vocês na semana passada, que tradição oral é aquela parada de boca em boca, né? A lei escrita, a gente sabe que a lei escrita, alguém escreveu e a gente vai estudando a escrita da pessoa, e a tradição oral é aquilo que uma pessoa contou para outra, daí a outra contou para outra, contou para o filho, e assim vai de geração em geração. E eu ainda brinquei, né? Falei que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, a tradição oral ela também era discutida por essa questão. Eles avaliavam quantos níveis de comunicação ou de passagem da informação já foram feitas, quem falou, por que falou, a escrita, a mesma coisa, a respeito da interpretação da lei, mesma coisa. E era tão engraçado, ou tão interessante, que na época, cada rabino tinha uma maneira de interpretar a lei. Cada rabino, ele interpretava de uma forma diferente. Tem rabinos na história que são bem conhecidos até, e é muito interessante, porque às vezes determinado conceito ou determinado ponto da lei,
Um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra. E eles então participavam, os meninos participavam dessa roda junto com os rabinos, né? E nessa segunda etapa de estudos, eles eram adotados pelos rabinos, como se fossem filhos deles. Eles voltavam, eles saíam das suas famílias, enquanto os outros foram para suas famílias, eles saíram e junto com os rabinos, eles eram adotados por ele como se fossem filhos deles. Porque essa segunda fase de ensinos, ela era muito intensa. Ela não era só ir lá para aprender, mas ela era mais do que isso. Esses meninos a qual o rabino adotava eram chamados de talmidins. Eles eram o talmidim dele. Talmid é discípulo. Talmidim é o plural de discípulos, seria discípulos, né? Então não é talmidins, é talmidim. Então esses meninos eram o talmidim do rabino, né? E a maneira que cada rabino interpretava a sua lei, a maneira que ele entendia a respeito da lei, ele era chamado de jugo do rabino. Era tradicionalmente conhecido como o jugo do rabino, desse rabino é tal, o jugo do tal rabino é assim, tal. E era tão interessante a maneira a qual os talmidim se relacionavam com ele. Por quê? Porque existia até uma orientação rabínica que dizia, que é uma frase, né? Que dizia, cubram-se com a poeira do seu rabi. Isso era uma orientação, por quê? Porque todo talmidim, ele ficava grudado com o seu rabino, com o rabi. Ele ficava grudado com ele, por quê? Porque ele queria aprender tudo o que ele tinha para ensinar. Mais do que isso, todo talmidim, a ambição de todo talmidim é ser um dia como o rabino, ser como o rabi. Essa é a ambição de um talmidim. Eles não queriam só aprender, eles não estavam ali só pela questão intelectual, mas estavam ali porque um dia eles queriam ser como aquele rabino era, né? Então esse é o contexto histórico a respeito do talmidim, a respeito do discipulado lá na antiga Israel. É um pouco chato a gente ficar às vezes analisando essas coisas assim, né, essas palavras chatas aí, mas é importante. É importante que a gente tenha claro essas coisas, essas informações, para que a gente possa entender aonde o cristianismo está posto em cima. Para a gente entender as coisas que Jesus falou, as coisas que Deus nos orientou em cima disso. Porque é engraçado, mas às vezes a gente esquece que o cristianismo ele foi aplicado dentro de um contexto de uma época, né? A gente falou semana passada sobre coisas que são bíblicas, porém não são cristãs. São bíblicas por quê? Porque estão na Bíblia. Não necessariamente porque está na Bíblia quer dizer que é uma ordenança cristã, quer dizer que é algo que não, todo cristão tem que ser assim. Simplesmente por estar documentado não quer dizer isso. Então, por quê? Porque existia um contexto, existia uma cultura, existia uma questão social toda envolvida, e a gente tem que entender a fundo essas questões para que a gente possa entender cada ponto da situação, né? E daí Jesus, então, quando veio e veio colocar o seu ministério, ele falou uma passagem, ele falou algo que está na passagem de Mateus 11, 28, 30, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus aqui, ele está dizendo, ele está se apropriando aqui de todo esse cenário dos rabinos, todo esse cenário do discipulado rabínico. Ele está dizendo, gente, eu também tenho uma maneira de interpretar a lei de Deus. Eu também tenho uma maneira de interpretar a forma que Deus quer que a gente viva, a maneira que Deus quer que nós nos relacionamos com Ele. Eu também tenho uma forma de dizer como Deus pensa, de dizer como é o coração de Deus, de dizer o que Deus pensa sobre vocês e como vocês devem conviver com Deus. Eu tenho uma forma de ensinar isso também.
venham ser meus talmidim. É isso que Jesus está falando. Venham a mim e sejam os meus talmidins. E mais do que isso, porque todo talmidim, como eu falei, todo rabino, ele tinha o jugo dele, que era a maneira que ele lia a lei de Moisés, e dali ele tirava um par de regras e instituía. Ó, aqui a lei de Moisés está dizendo que é isso. Havia um outro dizendo, não, está dizendo que é assim. O jugo do rabino, que ele era pesado, ele era condenador, ele era apontador, era aquele jugo de contabilizar erros, de contabilizar pecados. E Jesus, em todo o seu ministério, ele veio com uma outra proposta. E ali ele estava falando, venham a mim, todos vocês que estão cansados e estão sobrecarregados com isso que vocês têm carregado. Venham a mim e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês a minha maneira de entender as coisas de Deus. Tomem sobre vocês a maneira que Deus olha para vocês. Eu sou manso e sou humilde de coração. E em mim vocês encontrarão descanso para suas almas. E outra coisa interessante também é que, como eu falei, só a elite de Israel, porque aqueles meninos que voltavam para o Beit Talmud, eles eram considerados, chamados de elite de Israel. Tipo assim, eram os caras. Eram os universitários, assim, os caras que tinham os doutores, né? Eles eram tipo os bonzões, assim. E Jesus, ele não convidou só a elite de Israel para ser seus talmidim. Ele convidou a todos. Ele convidou a mim, ele convidou a você. Ele convidou a todos, indiferente de religião, indiferente de momento da vida que está vivendo, indiferente do seu contexto social, do seu poder aquisitivo. Deus, ele convidou a todos, indiferente da religião, indiferente da orientação sexual, da opção sexual. Jesus convidou até mesmo aqueles que talvez não tinham ainda reconhecido nele que ele era o Messias. Ele convidou a todos. E esse convite, então, se estende a mim e se estende a você. E uma das coisas que a gente pode tirar desse modelo histórico e dessa proposta de Jesus é de que nós, como os rabinos, como os talmidim, que nós cobríssemos com a poeira de Jesus, para que nós estivéssemos tão identificados com Ele. Na verdade, isso que eu estou falando é um complemento do que nós falamos na semana anterior, né? Na semana passada. Um discípulo de Jesus é alguém que está intensamente identificado com Ele. E como um talmidim, ele tinha a ambição de ser igual ao seu rabi, todo cristão, toda pessoa que é um talmidim de Jesus, ela tem a ambição de ser igual a ele, né? Então esse é o convite que Jesus nos faz. E ele diz que o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. E muitas vezes a gente coloca coisas que tornam o jugo de Jesus pesado. A gente fica colocando, por isso que eu falei antes, da questão da desconstrução. Porque às vezes é tanta coisa que vão falando para a gente a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E tanta coisa, às vezes, sem pé nem cabeça. E tu não sabe nem de onde a pessoa tirou daquilo, mas tu fica pensando, cara, mas se ele falou aquilo, então deve ser verdade, não sei o que e tal. E aquilo vai gerando um peso e vai nos afastando de Deus, vai nos afastando do propósito de Jesus, que era de que nós nos relacionássemos com Ele, né? E por quê? Porque a gente tem a tendência de cair na lei. A gente tem a tendência de olhar para Jesus como se fosse um rabino da época. Alguém que tu tem que ser muito bom para ser talmidim. Alguém que tu tem que fazer parte da elite para ser talmidim. Por isso que talvez você, às vezes, não se sente da elite espiritual da igreja. Tem pessoas que às vezes falam, eu não sou tão espiritual que nem vocês. Ou não sou tão espiritual que nem o fulano, que nem o ciclano. Por quê? Porque ele acha que tem que ser da elite. Tem que ser os caras fera, né? E na verdade Jesus está dizendo, não, todos podem ser o meu talmidim. Porque eu sou manso, humilde de coração. E meu jugo é suave e é leve. Amém?
E eu vou fazer um spoiler para vocês aqui a respeito de um projeto que está rolando, que é um projeto que está acontecendo aqui no Livres já. A gente já está desenvolvendo ele, e ele se chama Talmidim, né? Então, logo você vai ouvir falar sobre isso. E eu queria que, quando você ouvisse falar sobre isso, você se lembrasse de tudo isso que nós estamos conversando hoje aqui. E esse projeto, ele vai ser um projeto de discipulado. Aí você vai pensar, pô, discipulado, cara, esses projetos discipulados são chatos, né? E por quê? Porque são chatos mesmo, né? E uma das coisas que a gente quer fazer, a gente vai estar levantando assim, vai estar colocando algumas pessoas aqui nos jovens, no nosso grupo, para ser o que nós vamos chamar de apacentadores, né? E eu gosto da palavra apacentador, porque a gente também tem a ideia errada de que nós temos discípulos, né? Da mesma forma que às vezes tem pastores que acham que eles têm ovelhas. Só que na verdade, todo pastor, assim como tudo no reino de Deus, a gente serve ao reino de Deus e não a nós mesmos. Então todo pastor, ele tem o desafio ou o chamado de apacentar ovelhas, não para ele, porque as ovelhas não são dele, mas do bom pastor, que é Jesus, né? E na questão do discipulado é a mesma forma, porque Jesus, ele nos fez o desafio: ide e fazei discípulos. Mas ele não disse assim, cara, Natan, vai e faz discípulo para ti. Ele não disse isso, ele não disse, Dalila, vai lá e faz todo mundo de discípulo lá no teu trabalho para ti. Não. Ele disse, ide e fazeis discípulos em meu nome. É fazer discípulo para ele. E que que nós possamos, como ele, apacentar as pessoas, discipular as pessoas a ele. Porque nós, em nós mesmos, não somos nada. Isso é uma coisa meio óbvia, mas a gente não vive como se fosse tão óbvio. Por isso que é tão comum pastor achando que tem ovelha e discipulador achando que tem discípulo. Então, na verdade, a gente vai estar colocando algumas pessoas que vai estar apacentando, vamos dizer assim, discipulando cada um de vocês aqui. E todos, na verdade, eu vejo isso como um princípio do cristianismo, a questão de apacentamento, a questão de discipulamento. Então todos, inclusive eu, serei discipulado por alguém, né? E aí tu vai pensar, cara, mas agora vai começar com essas coisas chatas aí aí os caras vão ficar me vigiando, vão ficar querendo controlar o que eu faço, o que eu não faço, se eu vou em show de não sei do que, se onde é que eu fui ontem à noite, e eu estou usando essas roupas de tal cor, e sabe? Porque infelizmente, é o padrão de discipulado que a gente tem na igreja. É o cara que tem o caderninho ali que vai ficar anotando lá, vigiando. Né? O discipulador é aquele cara que tu vai ter vontade de tu bloquear no teu Facebook, né? Para ele não saber da tua vida. Né? E na verdade, cara, isso realmente é um saco. E é um saco por quê? Porque é um saco. Porque isso não tem nada a ver com o ministério de Jesus. Porque Jesus nunca fez isso. Jesus nunca ficava intimando ninguém. Jesus nunca ficava enchendo o saco de ninguém. O discipulado de Jesus, ao mesmo tempo que ele disse, venham a mim, ele não dizia assim, ó, tu precisa me seguir. Não, ele falava, venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Quando ele chegava lá no mar, e ele desafiava alguém a seguir ele dizia, cara, tu pesca, né? Cara, vem comigo, que eu vou fazer de ti pescador de homens. Mas vem comigo. Era um convite, não era uma imposição. Jesus, em momento algum, quis impor alguma coisa a ninguém. Entendeu? Porque as nossas coisas com Deus, a nossa vida com Deus, ela não é imposta por obrigação, mas ela é um convite de amor. Se não for um convite de amor, tudo que envolve Jesus, se não for um convite de amor, não é de Jesus. Então, o nosso projeto de discipulado, ele na verdade ele vai ser alguém que talvez vai ter alguém na sua vida e vai ser aquela pessoa que aceitou o desafio de não só estar perto da outra pessoa, mas de dar um passo a mais e ser o próximo dela. E para ser um próximo, a gente já aprendeu.
você precisa pagar um preço. Para ser o próximo, você precisa perder, porque a gente já aprendeu. Amar é perder para alguém ganhar. Então, esse apacentador é alguém que está disposto a perder por você. É alguém que está disposto a perder o seu tempo, a perder daqui a pouco grana, a perder compromissos por conta da sua vida. Não vai ser alguém que vai ficar enchendo o teu saco, enchendo teus pacová, que nem dizia minha avó, né? Vai ser alguém que vai estar ali para dizer assim, cara, eu estou aqui, eu estou disposto a te ajudar. O que tu precisar de mim, tu pode contar comigo. Se tu estiver ali com problema financeiro, fala comigo. Perdeu o emprego, fala comigo. Está com um problema no teu casamento, fala comigo. Está com um problema com teus filhos, fala comigo. Eu não sei como eu vou resolver, mas eu vou resolver junto contigo. Eu vou fazer o possível que eu puder, o possível para conseguir resolver. Porém, isso só vai acontecer se você quiser. Isso só vai acontecer se você quiser. Porque você não é obrigado a estar aqui. Porque nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus, você não é obrigado a nada. Você tem que estar aqui porque você quer estar. Você tem que dizer, não, cara, eu quero andar com esse cara aí. Eu vejo que é uma pessoa de Deus, eu quero que esse cara cuide da minha vida, eu quero que esse cara me apacente, que eu quero aprender mais de Deus, eu preciso desse cara, eu quero prestar contas com ele, porque a Bíblia fala disso, nós dividirmos a nossa vida com alguém de confiança, dividirmos tentações, dividirmos aflições. Então eu quero fazer isso. Aí se você quiser, essa pessoa vai estar ali. Mas se você diz assim, não, cara, eu não quero, essas coisas aí, ele vai ficar no meu pé, eu não gosto de ficar falando minhas coisas para os outros, e eu me viro sozinho. Aí você se vira sozinho. Aí você se vira sozinho. Aí talvez você quebra a cara sozinho, não sei. Mas mesmo quando você quebrar a cara, esse apacentador vai estar ali para ajudar você também. Então eu quero que você entenda isso. Quando Jesus falava, passava no mar e dizia, vem, eu farei você pescadores de homens. Aqueles que quisessem iriam. Se eles não quisessem, eles não iam. Jesus não passaria ele de novo e falaria de novo. Já falei que tem que vir. Não, aquilo foi um convite, aquilo não foi uma ordem. E assim também será o nosso projeto. Assim também será o nosso projeto Talmidim, sobre discipulado e esse tipo de coisa assim. E é mais do que visando um crescimento espiritual. Porque também isso é outra coisa, né? Não, porque nós vamos trabalhar para o cara crescer na fé. Tipo, vai começar a falar em língua, vai começar a fazer não sei o quê, vamos subir o monte, vamos não sei o quê, né? Não, é crescimento pessoal. Porque não existe divisão de mundo natural, de mundo sobrenatural. Na verdade, existe um todo chamado mundo de Deus, ou mundo que Deus criou. E existe uma parte dele que a gente consegue explicar. Que a ciência consegue testificar, consegue explicar como se faz. A chuva cai porque a água evapora, forma as nuvens se batem e a chuva cai. Mas quem que fez as partículas? Quem que fez todo esse processo físico? Isso faz parte do sobrenatural de Deus. Então a chuva não é algo natural. A gente sabe explicar o ciclo, mas tem algo muito maior que transgride, né? Então o natural ele está inserido no sobrenatural. Da mesma forma que a tua vida como um todo está inserido no teu espiritual. Porque um dia a nossa carne vai ficar. Um dia a gente vai partir desse corpo. Mas o nosso espírito continua. Então a nossa carne ela é perecível. O nosso espírito não. Então é diferente. Então a gente tem que entender que o propósito de Deus não era que você viesse... A proposta de Jesus não era que você viesse no culto para cumprir todos os compromissos da igreja, ou para participar de todos os projetos. Não pode faltar, cara. Next não pode faltar, senão Deus não gosta disso. O culto, meu Deus, o culto é sagrado, tem que vir. O propósito de Deus, o propósito de Jesus nunca foi esse. Sempre foi de crescimento pessoal. Porque quando ele disse, quando ele faz a analogia do velho homem e da nova criatura, do novo homem, ele não fala só da questão de costumes eclesiásticos, mas ele fala de um todo. Ele fala de uma nova criatura, e não de uma parte de uma nova criatura. Então a gente precisa entender que a nossa vida com Deus, ela é tudo.
Ela é o tempo que tu está aqui, ela é o tempo que tu está fora daqui, é o tempo que tu está lá orando, é o tempo que tu está jogando videogame, é o tempo que tu está fazendo coisa errada, é o tempo que tu está fazendo coisa certa. Tudo isso faz parte da sua vida com Deus. E outra coisa que eu queria falar com vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse eu não coloquei ali, que isso aí já é um extra. Eu vou ler para vocês aqui, que eu tinha anotado, na verdade. Se alguém quiser aí ver no celular, quem não trouxe, não tem problema, eu vou ler aqui. Mas se alguém quiser acompanhar aí, é Mateus 14, 22, a partir do versículo 22. Só para a gente ler junto, já que não vai estar ali. Tá. Eu vou ler aqui para você, tá? Mateus capítulo 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. É o versículo 22 em diante ali, tá? Enquanto ele despedia a multidão. Para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância na terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Cara, essa história é uma história que Deus fala muito comigo através dessa história. E eu queria complementar tudo isso que a gente já conversou e encerrar com isso. Pensa, tu está num barco, estava com Jesus fazendo altas coisas num lado ali do rio, do mar, né? E daí Jesus disse: vão na frente que depois eu vou. E tu vai, de repente tu é, atingido por uma grande tempestade, altas ondas, ventos, tu fica ali com medo daquilo ali. De repente, tu vê um cara andando sobre a água. Alguém aqui já viu alguém andando sobre a água? Ninguém viu? E se você visse, como você reagiria? Eu ia ser que nem Pedro, cara, que nem os caras. É um fantasma. Meu Deus, é demônio. Né? Que nem eles falam, né? E não é de Deus, né? Já ia repreender, né? Está amarrado, Satanás. Então, assim, cara, ia ser assustador aquilo. Aí Jesus ia dizer: calma, sou eu. Aí, cara, que loucura, velho. Jesus está andando sobre a água. O cara é... Tem até uma música, não lembro de quem é que falava que Jesus foi o primeiro surfista. Então, assim, pensa que loucura. Aí Pedro, ele era um talmidim de Jesus. Ele tinha entendido tudo aquilo ali. Ele disse: não, eu quero seguir esse cara. Eu não vou seguir rabino nenhum, eu quero seguir esse cara aí. Eu quero entender como Deus vê as coisas através desse cara. Porque esse cara aí eu vi que manja de Deus, que tem intimidade com o cara lá. Então, ele estava grudado com Jesus. Tanto que ele estava lá agora há pouco, antes de entrar no barco, fazendo um monte de coisa com Jesus. E ele falou: cara, a ambição de todo talmidim é de ser como o seu rabino. Então ele falou: Rabi, me chama para ir aí que eu vou. Se tu pode andar, eu sei que eu posso ser igual a você, então eu também quero andar. E Jesus falou: vem. Se Jesus falasse vem para você, você ia? Não, mas não, é ele, eu conheço ele, entendeu? O cara vivia com ele, né? Pô, é Jesus mesmo, tá andando, cara, se ele pode. Eu acho assim, às vezes eu penso que eu não teria coragem, e às vezes eu penso que eu teria coragem.
Mas eu acho que eu não teria coragem. Mas assim, por quê? Porque eu penso assim, cara, é loucura andar sobre a água. É coisa para doido. Pois eu penso, cara, ele está vendo Jesus andando sobre a água e dizendo para ele, vem. Depois que aquele cara fez aquilo ali, meu amigo, se ele dissesse assim, ó, vem, mas vem plantando bananeira. Tu dizer, não, se ele falou é porque dá para fazer isso. Entendeu? Porque tu viu ali, tu estava vendo com os teus olhos uma coisa extraordinária. Tu estava vendo algo poderoso. Algo que ninguém mais seria capaz de fazer. Jesus estava fazendo. E aquilo era animal. E daí Jesus disse, vem, aí Pedro, então eu vou. Se tu diz que eu posso, eu posso. Tu tem poder para isso. E ele foi. Ele deu o primeiro passo. O que aconteceu? Ele andou sobre a água também. E às vezes a gente olha para essa história e até pensa assim, pô, mas Pedro, cara fraco na fé, né? Cara, mas ele foi... Que eu ouvi falar, né? Porque eu não sei, que eu não estava lá, mas que eu ouvi falar. Ele foi o único humano, sem ser Jesus, que andou sobre a água. Né? Então ele foi um grande homem. Nisso ali não foi nenhuma vergonha para ele aquilo ali. Foi muito animal aquilo que aconteceu. E ele foi, cara. E ele foi, ele disse, não. Aí ele olhou assim, cara, que animal. Eu posso andar mesmo. Eu sabia que podia, mas, né? Depois que tu pisou, que tu viu que tu não afundou, né? Ele falou, cara, que doideira, agora eu vou. Daí ele foi dando os passos dele. Até que a Bíblia diz que ele sentiu o vento. Que ele sentiu o mar. Se você tivesse dado 3 passos no lugar de Pedro, sobre as águas, você ia duvidar que Jesus podia te fazer andar sobre as águas? Não, porque ele já estava fazendo. Entendeu? Talvez duvidasse antes, mas depois que tu já foi, meu amigo, já era. Tu já experimentou uma parada ali que ninguém nunca experimentou. Mas Pedro não duvidou de Jesus. Pedro duvidou dele mesmo. Pedro, ele sentiu o vento, sentiu o mar e ele pensou, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso que eu estou fazendo? Onde é que eu vim parar, cara? Que perigoso esse negócio que eu estou fazendo aqui. Eu estava com medo dentro do barco, imagina agora aqui fora do barco. E daí ele começou a fraquejar na fé e afundou. E daí ele pediu socorro para Jesus. Jesus acolheu ele e disse, homem de pouca fé. Nós, como talmidim de Jesus, nós temos a ambição, ou devemos ter a ambição de ser igual a ele. E devemos entender que Jesus, quando nos convida para ser seu talmidim, ele nos dá condições de ser seus talmidim de verdade. De ser igual a ele. De ser um pequeno Cristo de verdade. Então eu queria finalizar com isso aqui. Deixar para você esse desafio. Semana passada a gente falou sobre sermos pequeno Cristo. E essa semana eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre esse conceito de discipulado e que você saísse daqui sabendo que Jesus deseja, te convida e te dá condições de ser igual a Ele. Ele te diz, como disse para Pedro, vem e anda sobre a água, da mesma forma que Pedro andou. E talvez você se olhe como para si e como Pedro e pense, cara, mas não eu. Acho que tem gente melhor para esse ministério de andar sobre as águas aí, né? Mas não, Jesus está chamando cada um de nós. Amém? É isso aí.